Bom dia, caros alunos, tudo bem? Turma do primeiro ano, hoje nós vamos começar com a nossa primeira aula de progressão aritmética, tá bom? Lembrando que vocês vão estar recebendo um materialzinho de vocês, que vocês podem imprimir, e vai ser em cima desse material que eu vou trabalhar a aula de hoje, ok? Então, em cima desse material vocês podem estar acompanhando a aula de hoje e depois fazendo a atividade. Outra coisa bastante importante é que eu uso o livro de vocês também como base, ok? O meu livro tem uma edição um pouquinho mais anterior, mas é o mesmo livro, né, com os exercícios, só verificar direitinho se a página ela vai ser a mesma, ok? Vamos dar uma olhada lá, nós estamos em progressão, vocês já viram um pouquinho de progressão com o professor Carlos, né? Então, vou procurar ser um pouco mais objetivo na aula para não ficar uma aula muito extensa. Esse é o segundo vídeo que eu estou gravando. Ontem eu fiz o vídeo, ficou muito grande a aula e ficou muito pesado. Então, vou ser um pouquinho mais rápido para a gente poder conseguir trabalhar um pouco mais dentro dos exercícios. Fechado? Então, dentro das progressões, o que a gente pode estar analisando primeiramente? Então, eu peguei aqui uma progressão, né, uma PA, que é uma sequência aonde a gente tem que o segundo termo, ele é sempre igual ao termo anterior, né? O termo subsequente é igual ao anterior, somado ou subtraído um determinado valor. Então, as sequências elas podem ser de vários tipos. Especificamente, a gente vai estudar as sequências que têm essa característica de somar ou subtrair um número, que são as sequências chamadas progressões aritméticas, e também vamos estudar as sequências com as características que a gente vai estar sempre multiplicando um número, ok? Que são chamadas as progressões geométricas, fechado? Mas as progressões, as sequências, elas podem ser de forma bem variada, fechado? Então, eu peguei aqui um exemplo de PA. Em cima desse exemplo, a gente vai montar as características e algumas relações, fechado? Então, essa sequência, ela começa com 2, 7, 12, 17, 22... E assim a gente consegue perceber esse padrão dessa sequência. Se eu pedisse a vocês, por exemplo, para completar os elementos dessa sequência, vocês conseguiriam fazer isso de forma que vocês já analisaram e observaram esse padrão que está acontecendo. Que padrão é esse? Observe que os números eles estão sempre aumentando a cada 5 unidades. Então, 2 para 7, 5, 7 para 12, 5. Então, esse padrão, né, que aumentou, nesse caso aqui, está sendo sempre somado o quê? 5 unidades. Beleza? Você vai entender que essa sequência, nós vamos observar que esses números eles estão aumentando. Se eles estão aumentando, a gente diz que essa sequência é uma sequência, é uma PA crescente. A PA ela sempre vai ser crescente quando esse número, esse padrão, que a gente chama de razão, ela vai ser positivo. Beleza? Um outro detalhe. Observa o seguinte. Essa minha sequência tem infinitos números. Nós não paramos essa sequência. Então, a gente diz que essa sequência aqui é uma sequência infinita. Nós poderíamos continuar completando os números aqui. 22. Quem seria o próximo aqui? 27. Poderíamos seguir essa sequência. Então, quando essa sequência ela segue de pontinho em pontinho, a gente fala que ela é uma PA infinita. Agora, se ela parasse, por exemplo, aqui no 27, parou aqui no 27, nós limitamos essa sequência, nós limitamos esse conjunto, ok? Então, essa aqui é o que a gente chama de uma PA finita, porque ela tem fim. Então, infinito são todas as sequências que a gente dá aquele pontinho em pontinho, ok? E finita é quando a gente limita esse valor. Parte aqui interessante para a gente. Numa PA finita, a gente consegue, né, determinar o último termo dessa PA. Então, o primeiro termo para a gente aqui, o 2. O último termo nessa sequência é o 27. E a gente também consegue calcular a quantidade de termos dessa progressão. Então, a quantidade de termos dessa progressão aqui vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Então, é uma progressão que tem 6 elementos. O primeiro elemento é o 2. O último elemento é o 27.
e o que a gente chama, né, de razão, que é esse padrão, vai ser sion. Então são essas características que a gente vai buscar sempre dentro de uma progressão aritmética, esses elementos que nós devemos, né, observar para a gente poder conseguir, digamos assim, organizar um problema que trabalha a parte de progressão aritmética. Então, se eu fosse anotar aqui os elementos, primeiro termo 2, último termo 27, quantidade de termos 6 e a razão 5. A gente vai fazer isso daqui a pouquinho. Quando a gente trabalha com uma PA, como eu falei, crescente, a razão dela é positiva. Então, essa PA aqui ela é uma PA crescente. Ela vai ser decrescente sempre que a sequência estiver diminuindo. Exemplo. Essa é uma PA crescente e essa é uma PA decrescente. Característica dessa PA decrescente, que os termos agora, ó, sequentes, ao invés de estar aumentando, eles estão diminuindo. Importante, a sequência ela só vai ser uma progressão aritmética se essa razão aqui, ó, for sempre a mesma. Ok? Se em algum momento esses números, essa soma ou essa subtração mudar o valor, ela deixa de ser uma progressão aritmética. Então é importante a gente analisar dentro desse universo de sequências que trabalham com essas características. Fechado? Como que eu represento uma progressão genérica? Uma progressão genérica é aquela onde eu uso letras, né? Trabalho com a parte mais da álgebra, para representar esses valores. Então vamos chamar de uma progressão genérica A. Então os seus elementos vão ser Azinhos, tudo bem? Então o primeiro elemento nós vamos chamar de A1, A2, o segundo, o terceiro A3 e assim por diante. Como essa sequência é genérica, eu não sei a quantidade de termos dela. Vamos dizer que ela tem N números. Se tem N números, então quer dizer, o último termo dela vai ser o termo AN. Uma coisa interessante da gente observar é a forma de como a gente representa algebricamente. Então, se o último termo é N, vamos chamar o penúltimo termo de AN-1. Em matemática, na parte, quando a gente vai escrever uma situação, uma definição, que é algo muito importante, a gente sempre vai estar analisando, vocês vão ver muito tipo AN, XN. Então, esse N vai ser quando você não tem a dimensão desse número e a gente chama ele de N. E na sequência, o anterior dele, né, inteiro, seria o N-1, o N-2, o posterior, o N+1, o N+2 e assim por diante. Tudo bem? Então, aqui, para a gente finalizar, primeiro termo. Último termo. A quantidade de termos dessa PA está aqui, ó. A gente chama de N. Tá, professor, e a razão? Como é que a gente representa a razão? A razão é exatamente essa diferença do termo posterior, né, com o termo anterior. Então nós temos aqui, por exemplo, que eu posso montar a razão como sendo A2 menos A1. Se eu quiser representar isso de forma genérica, AN menos AN menos 1. Tudo bem? Essa, na verdade, é a condição de existência de uma progressão aritmética. O que seria a condição de existência? É uma verdade. Então, que verdade é essa que é a progressão aritmética? Se é uma progressão aritmética, então é verdade que quando você subtrai, faz A2 menos A1, essa razão tem que ser a mesma para A3 menos A2. Então, a condição de existência primeira que a gente vai ter, e a principal, né, para ser mapeado, tem que acontecer isso. Então, essa relação de condição de existência é uma verdade que a gente usa bastante quando a gente trabalha progressões aritméticas.
Usa por quê? Porque a gente trabalha com uma igualdade. Dessa relação aqui, a gente pode fazer o seguinte, fazendo um pouco de conta, passando esse menos A2 para o primeiro membro e passando A1 para o segundo e depois dividindo, vai ficar o seguinte, vai ficar 2A2 como é 2A2, a gente pode dividir por 2 o segundo membro. Essa relação quer dizer o seguinte, mostra pra gente que o termo do meio, ele vai ser sempre o quê? A média aritmética dos outros dois termos, o anterior e o posterior a ele. Então é uma relaçãozinha também interessante que a gente pode estar trabalhando mais à frente. Beleza? Vamos fazer aqui uma próxima parte. O que está diferente hoje? O semo. Beleza, agora nós vamos falar de algumas propriedades das progressões aritméticas. E essa propriedade aqui é bem interessante e nós vamos utilizar ela depois quando formos falar de soma dos termos de uma progressão. Beleza? Então, uma progressão tem uma parte bem interessante que acontece o seguinte. Se a gente for somar os extremos, os termos extremos, no caso aqui os extremos vão ser o primeiro e o último termo. Então, a soma desses termos extremos, nesse caso aqui, deu 80 quando a gente soma. Então, essa propriedade diz o seguinte, a soma dos termos equidistante aos termos extremos, ela vai ser sempre a mesma, inclusive igual a 80. Então, o que seria esse equidistante? A mesma distância. Então, quais termos são equidistantes aos extremos? O segundo termo e o penúltimo, o terceiro termo e o antepenúltimo. Quando a gente faz essa soma desses valores, ela vai ser sempre a mesma. Observe. Doze mais 68, 80. 20 mais 60, 80, e assim sucessivamente. Então, essa é uma propriedade bem bacana. Por que essa propriedade é bacana? Imagina se a gente tivesse, por exemplo, uma situação de fazer a soma de todos os termos dessa progressão. A gente vai aprender isso daqui a pouquinho. Para fazer a soma de todos esses termos, você poderia ir somando termo a termo, sem problema nenhum. 4, mais 12, 16, mais 20, 36, mais 28, aí já começa a ferver um pouco a cabeça, não é isso? Você pode fazer isso normalmente, sem problema nenhum. Só que tem um detalhe. Não ficaria muito mais fácil se a gente pensasse o seguinte, se a gente fosse somando os termos extremos? Imagina, o primeiro mais o último termo, 80. O segundo mais o penúltimo, 80. Essa soma aqui, ó, ao invés de você somar todos esses valores em sequência, bastaria você pegar o 80 e multiplicar por ele 5 vezes. Então, de cara aqui, eu já sei que essa soma toda vai dar o quê? 80 vezes 5, 400. Beleza? É uma relação que a gente vai estar aprendendo daqui a pouquinho para fazer soma dos termos de uma PA. Professor, e se a quantidade de termos for ímpar? Também não tem problema. Se for ímpar, o que vai acontecer é que nós teremos um termo aqui que será chamado termo central da PA, tá bom? E esse termo central ele vai ser a média entre os dois termos. Fechado? Digamos que a gente tivesse somente aqui, ó, não tivesse o 76, nós teríamos um termo central ali aparecendo. Fechado? Vamos imaginar aqui, quantidade ímpar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 termos. Vamos somar os triângulos.
56, 56, olha só, esse termo central, ele é o 28. Vocês podem observar que ele vai ser o quê? Vai ser a média entre esses dois termos aqui, a média entre os dois termos depois dele, entre os dois extremos, tá ok? O 28 é como se ele fosse a média de todos os valores. Como se a gente somasse todos os valores, dividisse pela quantidade de termos, e nós iremos encontrar exatamente esse 28. É esse termo central, seria a média da soma de todos os termos dessa PA. Bacana? Também a gente vai trabalhar lá na soma dos termos de uma PA, quando a gente vai observar essa relação. Professor, o senhor falou de média. Média bacana, já tinha falado de média ali anterior. Então a gente pode trabalhar isso como sendo uma propriedade também na progressão aritmética, que fala que três termos consecutivos em uma progressão aritmética, o termo central vai ser a média entre eles. Então, vamos imaginar essa progressão, vamos pegar ali um grupo de três termos, aqui. Então, olhando esse grupo de três termos, o termo central entre eles vai ser exatamente a média aritmética entre o anterior e o posterior a ele. Vamos verificar? 20 vai ser igual a quem? A 28. Poderíamos usar formas algébricas para estar provando isso aí também, mas não tem necessidade. Fechou? Então, importante para a gente trabalhar um pouco dessa média. Média aritmética, vocês lembram, somam a quantidade de termos e divide pela quantidade de elementos. Beleza? Vamos ver agora alguns outros exemplos. Ok, agora vamos falar de alguns exemplos de como a gente pode, a partir da nossa progressão, nós vamos identificar esses elementos que eu falei para vocês, ok? Então, quais são os elementos? Então, nessas progressões, tá na folhinha de vocês, eu peço para determinar o primeiro termo, o último termo, a quantidade de termos e a razão. Então, nós temos aqui a sequência 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27. Ela é limitada. Então, é uma PA finita. Então, o primeiro termo dessa PA, se eu chamei essa PA de A, então os elementos dela vão ser Azinho, isso aqui eu chamei de B, os elementos vou chamar de Bzinho. Tudo bem? Só uma forma da gente organizar isso daí. Então, o primeiro termo dessa PA, 3. O último termo dessa PA, vamos contar quantos termos ela tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a quantidade de termos é 7. Esse termo AN, eu posso falar que o último termo seria o A7, e esse A7 ele é igual a 27. Ok? E a razão dessa PA, professor, como é que a gente vai achar? Lembrando, é só você observar esse padrão. Quanto está aumentando ou quanto está diminuindo. Fechado? Podemos fazer logo aqui 7 menos 3, que é mais rápido, né? Então, a minha razão aqui, a minha não, né, da PA, vai ser 7 menos 3, 4. Positivo. Beleza? Então, essa aqui é uma PA crescente. Eu gosto muito desse tipo de organização. Abro uma chave, represento os elementos e venho aqui, ó, selecionando, venho aqui dizendo direitinho quem são esses valores. Por que isso vai ser melhor para a gente? Se eu precisar usar esses elementos para uma futura conta, a organização deles aqui facilita a minha visualização. Claro que você pode trabalhar com essa visualização diretamente da própria sequência. Não tem problema nenhum. Eu, particularmente, prefiro fazer assim para exatamente dar uma organização. Então, principalmente quem trabalha com muita fórmula, com física, né? Uma sugestão separa lá quais são os valores que você tem
discrimina direitinho se você quiser. Esse aqui é o primeiro termo, escreve. O último termo, quantidade de termo. Quem é a razão? A diferença entre o segundo com o primeiro termo, ou do terceiro com o segundo, não importa. Então é bem legal usar esse tipo de situação, descrever cada situaçãozinha dessa, para quando você for estudar, você já ter mais ou menos, saber de onde esses números surgiram e por quê. Mandou? Aqui, ó, o 4 ele não aparece aqui. Você sabe que a razão aqui é 4. Mas o 4 não aparece, o 3 aparece, o 27 aparece. Então você deduz, né? Daqui um mês, se você for estudar, por exemplo. Mas da onde surgiu o 7? Será que esse 7 é daqui? Não, esse 7 aqui é o quê? A quantidade de termos. Então é legal você sempre, quando estiver estudando, você armar sua conta e, se possível, discrimina o que é cada situação, beleza? Na segunda sequência, temos aqui, ó, 11, 8, 5, 2, menos 1, menos 4. Então, como do primeiro para o segundo já diminuiu, nós já percebemos que essa PA ela é decrescente. Então, a PA ela pode ser crescente se a razão é positiva, pode ser decrescente se a razão é negativa. Aí tem uma outra situação, a PA ela pode ser constante. Constante é quando o mesmo elemento está sendo repetido. Então, eu usei no exemplo de vocês aí uma PA constante com os elementos 4, 4, 4, 4, 4. Quer dizer, você está sempre somando ou subtraindo zero. Então, você não muda, né? É uma sequência que tem sempre o mesmo valor. Mandou? Primeiro termo nessa sequência aqui, ó, 11. O último termo, ela é limitada, está lá no menos 13. Quantidade de termos, vamos contar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 9 termos. E a razão? A razão vai ser 8 menos 11. Usei logo aqui o segundo com o primeiro termo, mas você pode fazer isso para qualquer um. Pode fazer 2 menos 5, menos 1 menos 2, menos 4 menos 1. Tudo vai dar o mesmo valor. Então a razão aqui vai ser menos 3. Ok? Então é importante a gente sempre organizar dessa maneira para facilitar a nossa conta.